Boa noite. Eu sou Paulo Rafael. É interessante mesmo, né? Acho que a gente é próximo assim de geração, né? E vê um momento onde que se colocava assim, é mimimi, né? Essas questões são, é mimimi, são reclamações à toa, tal, né? Então a gente vem passando por uns momentos e interessante de resistência também, né? Nesse sentido de conquistas, né? E como que isso acaba implicando um incômodo, né? Como que essas conquistas se tornam um incômodo, né? No sentido de, esse lugar não é de vocês, ou vocês ainda não estão preparados. Mas enquanto não consertar a escola pública, não adianta colocar lá. Então, a gente vem passando por tudo isso. Eu acho que vem se fortalecendo no sentido de autoestima e de reafirmação para aquilo que a gente quer, né? Então, e aquilo que a gente pode, sobretudo, aquilo que a gente tem muitas condições, inclusive de quebrar esse pedantismo acadêmico também, né? Porque assim, academia também é lugar de negro. E negro pensa e pensa bastante e pensa bonito também. Então são quebras silenciosas e profundas, né? São quebras profundas. Então a gente fica contente, sim. E ao mesmo tempo a gente olha e fala, puxa, era o mínimo, né? Porque é o de direito, né? São conquistas de direito e era obrigatoriedade, assim como é. Mas traz sim um alento para a gente e mexe. A gente vai chegar. Aliás, a gente está chegando e está chegando muito bonito também. Para a gente ouvir outras sugestões, outras opiniões e outros atravessamentos, né? Vou aproveitar para apresentar formalmente Miriam Schneider, né? Que diretora desse filme. Ela é psicanalista ligada ao departamento de psicanálise do SEDES, mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, doutora em artes pela Escola de Comunicação e Artes da USP. E para compor essa roda aqui, né, essa gira aqui com a gente, quero convidar o Davidson Faustino, que é doutor em Sociologia, professor do programa de pós-graduação em Serviço Social da Unifesp e integrante do Instituto Ama Psique e Negritude. E trazer a nossa baianinha, peça ginga, peça roda, Ana Lúcia Souza, cria dos movimentos negros, professora associada da Universidade Federal da Bahia. Miriam, Davidson e Ana, e vocês, como esse vídeo atravessa vocês, se vendo na tela também, né? Como esse vídeo atravessa vocês? Boa noite. Estava ali cochichando com o Davidson, né? Realmente esse vídeo ele traz essa metáfora viva, né? Do velho e do novo. Eliana falando ali da gente em 89, né? O próprio vídeo, né? Miriam começou a filmar em 2006, 2007, 2008, né? Eu cochichando com o Davidson a semana hip hop, nação educativa, não sei quanto tempo, né? E esse encontro aqui, né? E o vídeo ele termina, né, aqui em 2021, né? Na Paulista. Então, o quanto é bonito, né? Nesse momento que é de comemoração, mas também é de tensionamento, nós realmente trazemos sankofa aqui para a gente, né? Como um direito, a gente rememorar, trazer essas histórias incríveis que vêm aqui para a gente, ainda com os desafios, mas também nesse presente que diz para a gente, vamos comemorar. Nós temos aqui gerações, né, de trabalho, de histórias nesse auditório, e a gente sai daqui
com mais histórias. E eu acho que, principalmente, esse vídeo aqui me faz trazer a certeza de que ações afirmativas, a gente pensar questão racial, possibilita a gente pensar também várias outras agendas conflitivas, né? Então, nós não estamos aqui falando da vida para negros, mas nós estamos falando de uma vida de direito para todas as pessoas. Então, eu creio que isso aí emociona bastante, faz a gente dormir até mais contente, mais quentinho nesse frio. Boa noite. Eu também fico emocionado vendo o vídeo, né? Pensando o quanto esse país ainda é colonial, o quanto que as violências ainda permanecem, mas também o quanto a gente avançou, o quanto a gente resistiu, o quanto a gente luta, né? Pelos meios necessários. E a universidade também se tornou um desses espaços de luta por um outro Brasil, por um outro mundo, né? Alguém fala no documentário, acho que é o Acácio, que as ações afirmativas não são só uma questão quantitativa, né? É um projeto civilizacional. E para a gente que está na universidade, é muito óbvio, é visível as transformações que foram provocadas pela presença não branca naquele espaço, que não foi pensado para nós, né? A universidade é outra. E olha que a gente ainda não chegou nem assim, nem 1% do que deveria, mas e ainda assim. E aí também eu lembro de uma outra fala, acho que do Walter, né, que toda a universidade ganhou com as ações afirmativas. Não foram só os estudantes que entraram, né? Mas os estudantes que entraram tiveram suas vidas bastante alteradas, né? E porque a educação também não é só o acesso ao conhecimento, mas é também, para algumas pessoas, possibilidade, inclusive, de ascensão social, né? Então, é uma política que mexeu com questões muito profundas no Brasil. Então, olhar o documentário também me emociona pela qualidade, né? Eu gostei muito do enredo, mas pensar também, dá um certo orgulho de se sentir parte de um processo histórico que vai marcar, assim, que vai trazer transformações que a gente não consegue visualizar ainda. Algumas a gente já visualiza, mas é um processo histórico, né? Então esse registro ele é muito importante, assim. E me chama a atenção que o documentário termina com o sino da igrejinha, que geralmente a gente canta para Exu para abrir alguma coisa, não para fechar. Mas é um documentário que é feito num ano, ou feito para o ano da avaliação das ações afirmativas e de uma luta. Esse documentário faz parte de uma luta para que esse processo continue, para que surja um novo ciclo, né? Então, também que os sinos da igrejinha abram novos começos, né? Para a gente... Porque, como diziam os Racionais, os nossos motivos para lutar ainda são os mesmos. Mas a gente não está no mesmo lugar e acho que o documentário deixa isso bem visível. Então, ficou super orgulhosa, feliz de participar desse momento e desse processo, né? Eu, desde 2004, venho fazendo vídeos sobre a questão racial. O Fabiano falava do meu primeiro vídeo convidado pelo pessoal da UFSCar, no programa Educando pela Diferença para a Igualdade, né? E era um curso para professores, era um curso precursor, né? Porque era online, e me pediram um vídeo que suscitasse a discussão. Era 2003, quando a gente conversou, o vídeo é de 2004. Era o começo de tudo isso, né? Nas federais, e começava a ter a discussão sobre as cotas. Eu venho de uma militância lá nos anos 70, enfim, vivi... E eu tinha uma certa zoeira em relação a tudo isso, porque o raciocínio era sempre em termos de classe, não em termos de gênero, tal. Mas me encantei com o convite e inventei um filme que o nome do documentário é Isso, Aquilo e Aquilo Outro,
onde eu tentava abordar a questão das diferenças em geral. Né? Então, um filme que passa por um depoimento de um homossexual, passa por um depoimento... Mas a força da questão negra, do movimento negro e de uma história da negritude, do racismo, vai dominando mesmo, porque eu acho que é um exemplo, exemplo, não sei outro termo, de luta pela humanidade. Não é só a questão do negro que está ali posta, é a questão do que é o humano, né? De como não objetalizar o ser humano, como dar... eu acho que aí tem uma questão muito importante e que não é, quando se fala a luta contra o racismo, é uma luta da humanidade, é uma luta pela humanidade. Né? Enfim, depois eu fiz um outro, onde eu peguei mais a questão... educando, como é que chama outro? Educando pela diferença. É um vídeo onde eu fui para as escolas e fiquei abismada de como o racismo existe entre as crianças pequenas mesmo, uma coisa do preconceito com cabelo. E o objetivo era, e tudo isso era para sensibilizar professores, acho que teve uns 15 mil professores fizeram esse curso proposto, né? Professores da rede pública. E esse educando... a diferença... bom, não me lembro o nome do vídeo, o que é absurdo, mas, enfim. Foi uma experiência muito importante, onde eu fui também me dando conta do tamanho dessa ferida, né? Crianças pequenas falando do cabelo das coleguinhas, enfim, foi uma surpresa triste, né? Então, desde então eu estou assim junto com essa luta e depois em 2007 eu fui incumbida de registrar o 5º Copene. E eu fui com uma equipe branca, né? E eu tenho essa cara que vocês estão vendo. E foi difícil, foi difícil. Foi difícil e... Miriam, Oi. Só anuncia o que é Copene, não sei se todo mundo Copene aqui... é Congresso de Pesquisadores Negros. Existe uma associação de pesquisadores negros. A gente pode pensar assim, mas por quê? Precisa de uma associação de pesquisadores negros? Precisa. Porque os professores são podados para bancas de tese, são podados para receber bolsas. Então, existe uma associação de pesquisadores negros e esse congresso, o 5º Copene, era uma realização da Associação de Pesquisadores Negros que acontece bianual, né? Acho, ou anual, não sei. Bianual. Então, e eu fui com uma equipe de brancos. Eu até outro dia eu questionei o Walter, porque para mim é uma questão, como é que eu, branca, ruiva, de origem judia, fazendo esses vídeos, né? E é bonito como, a partir de uma fala da Anete no seminário onde esse vídeo foi lançado, eu pude entender muito o porquê também disso, né? Mas, enfim, eu fui fazer o 5º Copene, registrei o que foi possível registrar, e depois a Fundação Ford também me incumbiu de ver como é que estava a questão das cotas nas universidades federais, Salvador, São Carlos. E eu fui para Salvador, fui para São Carlos com uma equipe também de brancos. E, aliás, o captador de som não era branco, né? Mas, enfim. E hoje eu acho que eu me preocuparia mais com isso, como me preocupei. Mas, enfim, era outro contexto, outro momento, era o começo disso tudo. E depois a Fundação Ford, eu entrevistei, fiz as entrevistas, e depois a Fundação Ford mudou o foco para
cursinhos pré-vestibulares. Então, aquele material ficou guardado. Quando a NET me procurou para fazer esse vídeo que vocês viram, era em plena pandemia. E eu fiquei muito perdida, mas eu lembrei desse material e eu fui atrás das pessoas que eu tinha entrevistado naquele momento, né? E saiu esse vídeo que vocês viram, mas é interessante pensar nesse percurso, né, de quando as coisas começaram e hoje que cara isso tem. E isso alegra, é uma coisa que dá esperança, dá alento mesmo, né? Enfim, para vocês saberem um pouquinho da história. Obrigado, Miriam. Opa! Boa noite. Tudo bem, Miriam? Oi. Então, uma questão que me passou depois, você falou o que vocês sentiram com o filme. A primeira coisa que me veio na cabeça foi essa história de duas mulheres brancas judias se interessarem por esse tema e que tem tudo a ver com a história de vocês, né, pessoal. A segunda coisa, Miriam, eu queria te perguntar por que você escolheu, né, muitos homens para falar, né, mais ou menos de uma faixa de idade muito parecida, que deve ser idade de entradas de universidade, eu não sei, ou pessoas mais velhas, né? Você fez esse recorte. E aí aparece aquelas mulheres da rua como se elas estivessem fazendo um contraponto, porque a hora que a coisa ficava muito pesada, aí vem a música. E essa coisa de você usar a rua, a música, e as mulheres dançando ali, tocando batuque, aquelas coisas, eu acho que isso é o que dá um respiro no filme, porque é pesado, né? É um discurso muito forte. E aí eu queria ver por que você fez essa escolha de colocar as mulheres na rua caminhando? Por exemplo, as mães aparecem nos discursos dos meninos, elas não aparecem, né? Então, e aí você já até fica imaginando a figura da mãe, né? E ao mesmo tempo tem aquelas mulheres alegres, muito legais, muito forte, e passando uma coisa forte da cultura negra, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa escolha aí. A fotografia maravilhosa, aquela iluminação da Paulista está linda. O diretor de fotografia está aí. Olha, eu não sei se tem tão poucas mulheres, né? Eu acho que tem a Jaqueline, que fala bem importantemente, né? A Jaqueline, que fala de ser de uma família de mulheres fortes. Eu tive um problema. As mulheres, eu fiquei insistindo, tinha duas indígenas que no primeiro documentário lá de 2008 dão depoimentos lindos. Tem uma indígena que canta uma música da aldeia naquele documentário que eu cheguei até a montar e que não aconteceu. E elas não quiseram dar depoimento. Acho que teve uma trava das mulheres mais jovens. A Ana Lu deu depoimento, quer dizer, tem uma coisa da não disponibilidade mesmo. As mulheres que eu consegui foram essas, e não foram poucas. Tinha uma colega também da Jaqueline, que está no interior, e que foi super difícil, porque era pandemia, eu precisava que gravassem em celular, para depois eu ver o que eu fazia, mas o importante era resgatar essas pessoas que deram depoimento lá atrás e ver o que aconteceu com elas. E 4 mulheres que eram estudantes naquela época diziam: a gente vai fazer, a gente vai, e não fizeram. Foi até o limite, eu esperando. Claro que isso fala de alguma coisa cultural, onde é mais difícil a mulher se expor. Mas foi isso, foi o possível, né? Assim, muitas vezes a gente faz o possível. Mas eu batalhei bastante. Eu acho que aquelas mulheres na Paulista, a força do Ilu no documentário,
acho que faz esse contraponto, mas me impressionou que eu tenha conseguido mais homens do que mulheres nas pessoas que eu fui procurando desde aquela época. Mas é um dado, né? É um dado, né? Acho que, para além de não se expor, né, eu acho que as mulheres negras, de um modo geral, elas estão com um pensamento muito mais à frente, assim, né, ou tiveram mais oportunidade de elaborar, né. Claro que existem as confluências de todas as formas, né, de todas as pessoas e grupos sociais, mas talvez até a pouca adesão dessas mulheres poderia ser uma denúncia, né, de ter uma equipe 100% branca, e o que é essa mulher branca, judia, vai se apropriar da minha fala, assim, né? Eu acho que eu sempre me curvo e reverencio do pouco que gozo da vida hoje, foram essas mulheres negras que desbravaram e abriram caminho, assim. Talvez pode ser um sinal, assim, dessas mulheres que pudesse talvez estar mais à frente dessa discussão, de que talvez, não estou colocando ali questão de gênero, né, mas talvez os homens tivessem possibilidades aqui, Não, confabulações. o que eu senti muito. Para mim foi bem difícil, porque as duas indígenas que eu entrei em contato e ficavam sempre, eu vou mandar, e não mandavam. Eu senti muito, porque no primeiro documentário era muito forte o depoimento delas. E eu não sei, pode ser isso. Eu acho que eu tenho... É bem complicado. Eu também penso muito. Eu não sou de uma família religiosa, enfim, saí de uma família já contestadora. De origem, eu sou de uma família politizada, enfim. Mas eu acho que essa identificação com a opressão, ou ter uma história de diáspora e de opressão, sim, acho que existe. Mas a NET, quando encerrou o seminário onde esse vídeo foi lançado, falou coisas muito importantes sobre o que junta e o que separa. Ela fala sobre o transnacionalismo negro e fala de como é disruptor o assumir a diáspora como nação, diferentemente dos judeus que foram lá querer Israel e dar esse rolo que a gente está vendo horrível. Então, eu acho que tem muitas aproximações, muitas distâncias, mas claro que isso deve pesar. Que o Walter... Eu perguntei para o Walter, por que desde lá de 2004, né, eu venho trabalhando, eu branca, desse jeito. Eu já tinha um trabalho de documentário, onde sempre o que me interessou foi essa luta pela vida, isso do Afirmando a Vida, em condições, às vezes, muito adversas, né? Então, todos os meus documentários, de algum jeito, falam disso, né? E talvez eu falei, por que vocês, desde lá de trás, não escolheram um cineasta negro? Porque hoje, então, tem muitos. E ele dizia que, naquela época, não tinha tantos, né? E que, enfim, foi pelo que ele me conheceu de mim e tal, e aí foi ficando. Para mim, isso é sempre uma questão, porque eu acho que, quando foi na Assembleia do Quinto Copene que teve uma revolta, assim, na hora que a gente entrou para filmar. É muito difícil, mas eu acho que está certo. Não, e foi e é muito importante a sua presença, né? Se não fosse a sua presença enquanto uma pessoa branca, talvez a gente não tivesse esse registro no dia de hoje, assim, né? Então foi e é importante, e importante também essa porosidade para as demandas dos diferentes grupos sociais. Mas a Ana queria, por favor. A discussão que a gente faz aqui, né, dá uma tese, 2 teses, 3 teses, e talvez mais alguns documentários, né? Voltando um pouco ao vídeo e trazendo a fala, né, de Miriam, eu fiquei pensando, por que eu fui a Paulista?
porque, sem dúvida alguma, Miriam tem uma trajetória de anos, né, dentro do movimento negro, dentro dessas temáticas negras. E para nós que somos intelectuais do movimento, é diferente, talvez, de ser estudante, que está, né, talvez não tão dentro das questões, a gente sabe a importância de discutir relações raciais hoje, pensando não só na negritude, mas também na branquitude. Em termos de ter mais mulheres ou menos mulheres, né, já daria uma outra tese. Então, a gente ou está naquele tempo de Copene, eu acho que eu vou falar só 4 minutos, tá, gente? Naqueles outros tempos de Copene, a gente também entra numa discussão importante, né? Aquele Copene de 2008 em Goiânia foi o FG, né? Foi fantástico por trazer não só com mais força as questões de gênero. Eu me lembro que eu fui candidata à chapa de presidência de Copene, juntamente com Florentina Souza, né, uma das chapas, enfim. E foi importante pela questão de gênero, pela questão de sexualidade. Então, de lá para cá, a gente vai trazendo também... O Alex traz muito isso. Isso, ou outras temáticas. E vamos pensar, de 2008 para cá, as mulheres se colocam com força também como mulheres que fazem ciência. Nós nos colocamos como mulheres cientistas, mulheres intelectuais e mulheres que estamos na academia, também tensionando as questões, né? As questões interseccionais. E aí vai, por N motivos, né? As mulheres ainda não são maioria na academia. Recentemente, o CNPq considerou a maternidade na produção científica. Não é? Então, ainda temos maternidade, gestão de trabalho doméstico, a divisão ainda... Enfim, tudo isso nos impede não só de ir para a rua, machismo, né? Não só de ir para a rua, mas também da produção intelectual. Talvez daí pensar, né? Porque até hoje, né, Miriam, não só, mas assim, você ainda é muito chamada, mas nós temos, aí já entrando em outras discussões, acho que eu estou entrando no meu 3º minuto, nós temos hoje muitos cineastas que estão usando o celular para fazer grandes documentários. Só que a finalização, a circulação, todo o processo ainda não é possível, porque na hora que você vai para a captação de recursos, né, aí a gente tem que CNPq, etc. É preciso ainda não só esse pulo do gato, da onça, de quem quer que seja, para dizer onde está o dinheiro. Por isso, Walter, que aparece lá em 2008, barbinha branca, ainda aparece agora, cabeça branca, né? Ele vai colocar a questão do financiamento como fundamental. Quando nós estamos falando de políticas de cotas e políticas de ações afirmativas na forma de cota, nós estamos disputando quem assina as políticas públicas. É isso que a gente quer. Eu não quero ser chamada de mulher bonita, meu cabelo. Quem assina as políticas, quem distribui o orçamento, não é? Isso vai fazer, agora acho que eu estou no meu último momento, vai fazer validar uma carta da minha mãe. Então, eu já avisei que quem for ver as minhas palestras nos últimos tempos vai dizer minha mãe dizendo o seguinte: gente, eu fico muito feliz quando eu vejo vocês fazendo algum trabalho, publicando algum livro, fazendo alguma palestra. Isso porque eu sempre quis que você e sua irmã não fossem empregada doméstica. Não era por ser antipática. Minha mãe era muito antipática, maravilhosamente antipática. Foi ela que me apresentou Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Mas por quê? Porque ela leu Carolina Maria de Jesus quando ela era empregada doméstica. Se apaixonou e nos fez leitores em casa. Aí minha mãe disse, não é por ser antipática, mas é porque eu não queria que vocês passassem a humilhação que eu passei. Vocês estão conseguindo. Minha irmã esses dias publicou.
E aí, por fim, né, pensando nas ações afirmativas, e eu quero muito pensar como essas ações afirmativas reverberam no bar da esquina. Quando nós estamos falando de universidade, eu quero saber como é que fica, por exemplo, meus estudantes estão todos orgulhosos agora, saindo com a camiseta Universidade Federal da Bahia. Essa camiseta pouco interessa na chegada à escola. Interessa no bairro. Quando ele sai no bairro, passa na boca de fumo. Fumo é coisa antiga, né? Que é minha idade. Passa na vendinha, não é? Quando ele encontra aqueles pretos e pretas de todos os tons, né? Os retintos, os mais claros, mais claras, né? Isso tudo, e o filme de Miriam, toda essa trajetória de Miriam, nos ajuda a dizer o que é essa sociedade. Aí eu termino com um poema de Kut, que eu acho incrível, que estava aí também no vídeo, que eu também tive que fazer isso para mim, Miriam. E agora eu digo para os meus estudantes, gente, o céu é o limite. Exijam tudo o que a universidade pode dar para você, porque a universidade é o suprassumo do elitismo. Agora, nós, negros e negras, professores e professoras que estamos lá, precisamos sim dizer que, ok, eu tenho um CIAP, eu sou federal, enfim, mas esse dinheiro, essa universidade, ela é custeada com o dinheiro do pãozinho que o senhor compra todos os dias, mas ele não tem coragem de entrar na universidade. Então, o filme de Miriam, que seja o marco para que nós, eu acho que todas as pessoas, e eu recito muito essa poesia de Kut, dizendo: às vezes sou policial que me suspeito, me peço documentos, e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Então, ações afirmativas é para dizer, gente, vamos embora. Mais 10, mais 20. Só que assinando caneta. A gente quer gestão. A gente quer a nossa cara naquele quadro da reitoria das universidades, que é branco, masculino, heteronormativo, machista, sexista, elitista. A universidade tem que falar a língua da minha avó. E eu acho que, nesse sentido, eu parabenizo, né, o trabalho de Miriam. Agora, uma das tarefas da branquitude é abrir os caminhos do poder. Onde está o dinheiro, onde está a caneta, onde estão as leis. Esse é um papel importante. Nós não temos sobrenome com 8 sílabas, mas nós precisamos de quem tem sobrenome com 8 sílabas, XYZ, para dizer, afirmando a vida. Não é? Eu acho que isso é muito importante. E eu gostei muito da camiseta do Walter, né? Sonho, enfim. E gostei muito do conceito desse próprio projeto do SESC, que me remete ao meu trabalho de doutorado, que é pensando letramentos de resistência, que eu fiz, né? Eu recebi de presente da cultura hip-hop, quando eu estudei o hip-hop. Então, quando a gente está pensando resistência, não estamos pensando só aquela resistência que dói, mas pensando na resistência, a reinvenção da vida. E todas as pessoas estão convocadas a essa reinvenção de direitos de vida. Eu acho que isso é um privilégio. As pessoas brancas têm o direito de não ser educadas como pessoas racistas, não é? E por aí a gente vai, gente. A equação é simples, mas nós queremos a caneta. É bem rápido. Eu queria comentar também essa questão, porque quando eu fui convidado, né, o meu primeiro convite veio pela NET, Abramovics, para depois chegar na Miriam, que eu já conhecia de nome, pelo SEDS. E quando veio o convite, eu fiquei feliz. Eu celebrei o convite, porque eu pensei na ideia da ação afirmativa mesmo, né? Não só como a cota no acesso à universidade, mas a ação afirmativa. Porque o documentário, pelo que aparece, né, ele é financiado pelo CNPq, de uma pesquisadora do CNPq, que é também uma pessoa branca que direciona um recurso para isso, né?
E isso é interessante, ao meu ver, porque vai ao encontro de uma reivindicação do movimento negro, que é assumir o racismo como um problema do Brasil, né? E não só como um problema do negro. É muito pesado o racismo ser algo que só é debatido quando o negro está, que é muito pesado, né? Nós somos professores universitários, é muito pesado ser professor universitário num país racista, porque que legal, são os únicos, mas aí fica todo um peso do mundo em cima das nossas costas, sem, como a Ana Lu coloca, né? Sem as 7 consoantes no nome, né? Então, sem o acesso a alguns espaços de poder que viabilizariam, às vezes, que garantiriam assinaturas, que garantiriam acesso a recursos. Então, quando as pessoas brancas se responsabilizam também por essa luta, eu acho que é um ganho do movimento negro, mas é um ganho que aponta também para o Brasil que queremos, né? Esse é o Brasil que eu quero, né? Nesse sentido de pensar que se não houver uma corresponsabilização em relação a esse tema, a gente não vai sair do lugar, né? Então eu celebrei, pensei comigo, olha que interessante, né? E celebrei por conhecer o trabalho da NET, que também é alguém que já pesquisa e que luta em todos os espaços por isso, mas celebrei no sentido de não me sentir só enquanto intelectual negro, enquanto movimento negro nesse processo, de pensar que a gente vive um momento, sempre houve parceiros de outros grupos contribuindo para a luta, mas a gente vive um momento, por exemplo, em relação às ações afirmativas, pelo menos na universidade que eu trabalho, no começo, a impressão que eu tenho, não sei se vocês que olharam de fora, né, mas olhando de dentro, a impressão que eu tenho é que muita gente lá nos anos 2000 aceitou para não ser taxado de racista, mas não estava convencido das ações afirmativas. Hoje me parece que muda o cenário. Eu vejo muitos intelectuais brancos, inclusive que assinaram contra, hoje defendendo com unhas e dentes, porque perceberam que toda a universidade ganhou. Então, ao mesmo tempo também que deve ser uma responsabilidade de todos, o ganho é para todos, porque o branco que tem o direito de ter uma educação não racista, ele também ganha outros referenciais para ser humano, né? Então, essa luta também não é só por nós, é por eles também. O Sartre dizia, né? O Sartre também, um dos referenciais da luta antirracista do ponto de vista antissemita, o Sartre dizia, o que você esperava quando tirasse as mordaças, que essas pessoas iam entoar louvores? Não, elas vêm para apontar o dedo e isso é a única coisa que pode nos salvar. Então, eu celebro quando pessoas brancas tomam parte desse processo, né, e se colocam à disposição para mobilizar os recursos disponíveis para avançar nessa luta, porque, apesar de parecer que elas perdem, há um ganho do ponto de vista humano sem tamanho, né? Então, acho que isso também aponta para algo aí que a gente precisa colocar. Acho que pensar a crítica à branquitude também passa por essa revisão, né? Porque ao desumanizar o outro, eu também perco a minha humanidade, né? Então, o branco também perdeu a sua humanidade. E olhar para isso também é uma ação afirmativa que o beneficia, né? Agora, isso não significa, né, que as desigualdades desapareçam só por conta disso. Elas seguem, e aí as tarefas que estão colocadas implicam seguir na busca pelas ações afirmativas, seja na composição da equipe, seja na continuidade dos redirecionamentos de recursos, mas acho que tem algo interessante para a gente pensar aí. Só para poder a gente seguir passo a passo, né? Recentemente, um primo casado, um rapaz que entrou para a família, casou com a minha prima, né? Ele branco, minha prima negra, tem filhos mestiços ali, né? Lidos socialmente pela sociedade como crianças negras, né? Mas tem a pele mais clara referente à mãe, referente à avó e referente a outros primos, né? E por eu ser da universidade, um encontro de família, ele questionando, ele falou, olha, eu não quero entrar nessa discussão, mas eu sou contra as cotas para negros, né? Eu falei, se você não quer entrar na discussão, não tinha por que você falar sobre isso, assim, né? Aí ele, então não vamos falar sobre isso. Eu falei, então não vamos falar sobre isso. Mas ele queria falar sobre isso, né? Ele não se conteve, e aí ele veio ali me cutucar, né? Eu sou contrário. Eu falei, mas o que você sabe sobre as cotas, né? Sobre as ações afirmativas? Porque agora só os pretos que vão ser privilegiados. Olha,
é um equívoco você entender as ações afirmativas somente nessa perspectiva, né? Então, passamos 10 anos, né? Mas será que essa política efetivamente conseguiu transpor os muros da universidade, a compreensão do que é essa política, né? Então, só para a gente seguir juntos, a política de ação afirmativa no projeto de lei ali 12.711 de 2012, que é fruto do movimento de conquista que vem de muito tempo, ela prevê a reserva de vagas de 50% para estudantes oriundos de escola pública, que concluiu o ensino médio, cursou o ensino médio em escola pública. Esses, né, 50%, quem tem família com até um salário e meio por pessoa, 50% quem tem um salário e meio, acima de um salário e meio por cento, e as cotas raciais ligadas à questão preto-pardo, né, população negra, indígena, pessoas com deficiência, isso varia de estado para estado, de acordo com a porcentagem daquela região, assim, né? Então, é uma informação que precisa ter, porque mesmo os meus primos, filhos desse primo e da minha prima, o meu primo achando que os filhos deles não são negros, né? Mas achando que somente as pessoas retintas se beneficiariam dessa política, é uma descompreensão que está para todo mundo, né? Acho que é o Saloma que diz que a ignorância é mais acessível que o conhecimento, né? Então, como a gente transpor os muros da universidade, esse conhecimento, não que o conhecimento somente esteja ali, né? Eu acho que a política de ação afirmativa é levar esse conhecimento de fora para dentro também. E nessa perspectiva, queria perguntar para vocês, né, tem mudanças visíveis e perceptíveis, né? Mas gostaria de ouvir vocês. Quais mudanças perceptíveis são essas que vocês poderiam nos dizer? E quais mudanças se anunciam, assim, né? Passamos 10 anos e quais mudanças se fazem necessárias ou se anunciam? Acho que eu começo pela primeira parte da sua fala, né? Acho que a primeira mudança é a emergência de uma categoria inédita na história da humanidade, que é o branco pobre, né? Essa categoria não existia e ela foi criada para desmobilizar o debate, mas que ela permitiu a inclusão de estudantes brancos de baixa renda na universidade, né? Então, eu não lembro quem, algum intelectual negro disse que o tal do branco pobre, toda vez que ele vê aquele negro raivoso, que não quer nem conversar com o branco, devia ajoelhar e falar obrigado por você existir, porque se não fosse a luta negra, não se falaria dessa categoria, né? E isso permitiu, então vamos junto, vamos ampliar. E essa diversidade, né, que ela é epistemológica, ela é cultural, ela é religiosa, ela é de classe, ela é regional, ela enriquece a universidade. Acho que, em primeiro lugar, sob um custo, porque também esse estudante que chega, ele vai encontrar uma universidade hostil à sua presença. Hostil porque a universidade não foi pensada para preto, hostil porque o racismo continua na universidade, então não só porque ela não foi pensada, mas porque o racismo continua se reproduzindo. Hostil porque muitas vezes esse estudante não acumulou ao longo das gerações condições objetivas para estar ali, da passagem ao recurso para estar na moradia, mas às vezes não tem a experiência de ter alguém da família que passou pela universidade, então é pesado abrir alas, né, abrir caminho, né, entrar no matagal sem a trilha aberta, você ter que abrir a trilha é muito pesado, mas esse ato, ele traz consigo, como você coloca, né, essas pessoas que chegam, elas chegam trazendo muito repertório de vida, e esse repertório, tanto do ponto de vista experiencial, ele diversifica a universidade, ele complexifica a universidade, ele explicita tensões, porque também vão aparecer tensões que antes elas poderiam estar lá, mas elas não apareceriam porque você tinha um negro e 200, 500, 2.000 brancos por um negro. Então, não é que o conflito não estava, né? Mas é que a pessoa preta que lutasse e adoecesse, desistisse ou implodisse por dentro para terminar. E aí, quando você aumenta esse quantitativo, você cria o coletivo negro que vai colocar o pé na porta, que vai ocupar palestra, que vai parar debate onde não tem negro na mesa. Então,
Você tem tensões que se explicitam, e isso abre a possibilidade de olhar para elas, de resolver, mas você tem o repertório. E esse repertório, ele é tanto experiencial, mas ele também é político-teórico, porque o movimento vem acumulando também saberes, né? Quando a gente pensa, sei lá, pesquisa do Alex Hatz, com intelectuais negros, são intelectuais que não eram reconhecidos na universidade, que não tiveram acesso, mas eram intelectuais. Então, eu, por exemplo, não fui beneficiário direto das ações afirmativas, fui beneficiário indireto. Quando eu entro, eu não encontro na universidade intelectuais negros, mas eu tive a sorte de estar no movimento hip hop, que tinha grupo de estudos. Eu li Clóvis Moura no movimento hip hop, eu li Angela Davis no movimento hip hop, conheci Mumia Abu-Jamal no movimento hip hop, conheci Fanon, porque o Milton me apresenta por conta do movimento hip hop. Então, o movimento negro também produz conhecimento, isso para não falar do movimento indígena. Então, quando esse estudante vem, ele traz repertórios que vai ser confrontado com o cânone e que, eventualmente, na disputa, há a possibilidade de diversificar, né? Então, na universidade que eu estudei, não foi oferecido nenhum autor negro, mas, por exemplo, uma geração posterior à minha, talvez o nome geração seja até pesado, 5 anos depois, um amigo meu que entrou 5 anos depois, já falou, olha, a gente já leu Clóvis Moura, porque a gente questionou os professores incluíram. Então, a universidade ganhou muito com essa presença negra e indígena. Muito. No primeiro momento, ela ganha com essa simples presença, mas depois esses estudantes vão fazer TCC. De novo, eles vão pagar o preço de não encontrar eco, de encontrar um orientador que fala, que legal, ou vai falar que legal esse tema, faz aí sozinho, ou vai boicotar, vai sabotar, não vai permitir, mas essa prática obrigou a entrada de novas bibliografias, de novos referenciais teóricos, de novas perguntas de pesquisa. Então, a universidade ganhou muito com esses estudantes, e a universidade é outra, né? Então, é muito mais confortável hoje passear por uma universidade com pessoas trans, com pessoas negras, com pessoas indígenas, porque e isso traz um ganho, né? Eu estou dando uma aula sobre as populações indígenas, e se eu confundir Pataxó com Aruaque, ou com Krenak, com Tucano, um aluno indígena vai levantar a mão e falar, não é assim, porque lá na nossa comunidade... Então, há um ganho do ponto de vista do repertório, né? E ele é visível, ele é perceptível. Mas há também a agudização dos conflitos, e isso é vivido pelos estudantes com muita dor. Então, pensar ações afirmativas é pensar as condições de acesso, mas é pensar também que tipo de permanência a universidade oferece para essas pessoas que entram. E aí a gente avançou muito pouco em relação a isso. Ficou nas costas dos estudantes dar conta dessa revolução. Assim. E muita gente adoeceu, muita gente ficou pelo caminho, muita gente se suicidou. A questão do suicídio é uma questão. E quando a gente olha, muitas vezes está relacionada a esses estudantes. Não só, né? A universidade é eu gosto de pensar na universidade como drão, sabe? Tem que morrer para germinar. Mas, às vezes, a violência é tanto que tem gente que morre e não germina. E, muitas vezes, o racismo, o sexismo, a discriminação é dos fatores que, às vezes, acaba ressecando essa sementinha ao invés de desabrochar uma nova planta, né? Então, acho que tem uma tarefa aí, mas a mudança ela é perceptível e ela é para melhor. A gente tem uma outra universidade, e isso para não falar da importância desse processo para esses estudantes que passaram pela universidade, do ponto de vista do que abre de possibilidades, seja no mercado de trabalho, seja do ponto de vista de inserção política, seja do ponto de vista de qualificação do debate político. Então, enfim, as mudanças são várias e são perceptíveis. Eu acho que eu fiquei muito... Claro, acompanho isso desde 2003, 2004, e é muito impressionante mesmo a transformação. E acho que, no fazer o documentário, eu fui me dando conta também do tamanho que isso tem, porque quando... Como é que chama? Não, o teu aluno lá de doutorado que aparece... Mussa. O Mussa. Quando o Mussa fala do que agora, vindo para o Brasil, é que ele está fazendo pesquisas afrocentradas. E, quando ele estava na África, ele estava servindo a um colonialismo sem se dar
conta disso, né? Então, essa virada no conhecimento, na construção do conhecimento, me tocou enormemente. É como se a gente se abrisse para novas epistemologias, novas visões de mundo mesmo. Então, eu acho que é uma revolução. E eu acho que o que a Ana Lu falou, como é que é depois que você sai da universidade, eu tenho visto, eu me lembro, quando o shopping em Higienópolis, eu moro lá perto, enfim, bem branca mesmo, burguesa. A livre associação da psicanalista, aproveitem. Então, logo que o shopping surgiu, tinha mesmo uma restrição a trabalhadores negros. E teve vocês lembram disso? Teve um baita movimento. E o que eu tenho... Isso era quando? Faz 20 anos, né? Quem apanha não esquece, a gente lembra. Pois é. Então, é terrível, né? Agora, houve um movimento que foi eficaz, eu acho que foi bem eficaz, mas o que eu tenho visto é que hoje você vê muito mais negros, seja onde for, seja no cinema, seja nos restaurantes. E eu acho que isso é fruto das ações afirmativas. Eu não tenho dúvida sobre isso, de como as pessoas estão se movendo de outro jeito na cidade, né? E isso é uma mudança tão fundamental, né? Como se eu li um texto, até escrevi sobre isso num artigo meu, um escritor negro falando do terrível... A gente se constitui enquanto sujeito a partir de um olhar do outro. E muitos psicanalistas foram estudar como é que é esse olhar que quer ver o branco e encontra o filho negro, de como isso é complicado na formação psíquica do sujeito. E um escritor, eu não lembro o nome, depois eu posso olhar, porque eu trouxe aqui o meu texto, mas ele fala o terrível que é para um negro não ser um outro do outro. Como é que é isso do não ser olhado como outro? Nisso, acho que as ações afirmativas são absolutamente profundas na transformação disso, né? É terrível você não ser o outro do outro. O outro achar que não é constituído por você, negro. Isso é atroz. A psicanálise sempre centrou no negro. Eu acho que ele dá uma invertida no foco que me fez pensar muito na importância das ações afirmativas, porque os negros passaram a existir, os negros, os indígenas, a alteridade passou a ser parte da construção do conhecimento. E isso é básico, né? E isso é básico em termos psíquicos na constituição do sujeito. Então, quando as pessoas circulam pela cidade com mais liberdade, é algo muito fundante em termos de ser o que você é, né? Eu tenho pensado muito quanto as ações afirmativas fazem uma revolução no como pensar a constituição do sujeito. Eu estou desafiando a psicanálise, né? Se a psicanálise está como está, é possível pensar esse outro do outro do outro. Eu fico feliz de ver Davidson, de ver, né, a gente pensar outras possibilidades também, né? Às vezes eu fico pensando, poxa, será que, né, algumas teorias dão conta, né? Claro. Né? Isso é bem interessante. Mas eu quero falar um pouco a partir da festa que é entrar dentro da universidade com esses outros corpos. E eu também sou um outro corpo. Eu estou hoje na Universidade Federal da Bahia há mais de 10 anos e eu não compreendia o furor dos estudantes, das estudantes quando eu entrava na universidade. Eu não entendia, eu demorei anos para entender que mesmo, né, em Salvador, né, a Roma Negra, nós, professores e professoras, ainda somos um grupo muito pequeno, como em todo lugar do Brasil. E o que me sustentou dentro daquela universidade foi esse olhar de encantamento dos estudantes, das estudantes, esse olhar que foi aumentando cada dia mais. E eu acho que a reciprocidade do olhar, porque o meu encantamento também foi aumentando. Hoje eu digo, eu sou a universidade.
Eu sou essa universidade do avesso, eu sou essa outra universidade que está no corredor, que está na fila do RU, que está no banheiro sem porta. E eu só consigo entrar dentro da universidade porque eu estou com esses estudantes e essas estudantes. E o que me sustentou também muito dentro da universidade é ter coordenado um programa de ações afirmativas. Dentro da UFBA, eu tinha mais de 100 estudantes bolsistas, e o meu papel era fazê-los compreender o que é ser um estudante cotista, uma estudante cotista. Nisso, quem aprendeu? Eu. Porque, óbvio, saí, fui para as quebradas, fui entendendo aquela ideia também do que é esse corpo entrar na universidade. Mas isso porque eu nunca me preocupei, gente, em entrar na universidade. Ativista, desde os 15 anos, tenho o Cadernos Negros número 1, mas é interessante também a gente pensar que há diferentes cotistas na universidade. Não é? E esse ser negra também é muito diferente. Eu nasci de uma família proprietária, por exemplo. Eu brinco com as minhas colegas dizendo, gente, eu não tenho história triste para contar. Eu tenho algumas, mas não todas. E eu acho que estar hoje na universidade, eu fico tão emocionada quando eu entro na minha sala de aula, assim, em Salvador, né, gente? A cidade, uma sala negra. Mas nós temos de pensar, como o Davidson já colocou, a permanência. Assim, uma entrada, mas quantos anos demora para sair, quais são os custos e o que é que a gente chama de sucesso. O que é o sucesso acadêmico? Não é? Então, pensar o que você vai fazer com o seu diploma são questões práticas, porque para a gente também é comida na mesa. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que esses tensionamentos eles estão aí, mas tem muita festa. Tem muita festa no cabelo, na roupa, nas temáticas. Nesse você perguntar para o seu estudante, poxa, qual é o nome daquele autor mesmo que você leu? E aquela autora, principalmente porque as mulheres estão arrasando na universidade. Gente, arrasando. As mulheres reivindicam espaços para mães estudantes, porque ainda são as mães que estão com as crianças. Então, uma universidade ela precisa dizer para a mãe onde ela vai deixar a sua criança. Porque, ok, sala de aula, não, vamos trazer, mas sala de aula não é lugar para a criança. Não é? Nós precisamos pensar muito essa diversidade de corpos negros e indígenas na universidade, porque não é o negro que entra, a negra. A gente tem uma diversidade gigantesca. Né? Mas, gente, é fato. As periferias, e a gente tem um plural, elas estão no centro do mundo. Isso é fantástico. Tem o custo? Tem, mas a gente está chamando todo mundo para pagar esse custo com a gente. Porque é muito caro, né? Tudo na nossa conta não dá, não. Você tinha manifestado interesse? Quer fazer uso do microfone? Não, na verdade não, porque eu ia perguntar. Eu sou a irmã dela. Irmã dela. Fala aqui, irmã dela. Imagina, não, a questão que eu ia fazer era, eles já responderam, que era como é para eles, né, estarem na universidade, mas já responderam. Obrigada. Márcia Regina, adoro o microfone. Vou devolver. Eu quero fazer uma pergunta para cineasta aí do documentário. Na verdade, é assim, eu sou leigo no assunto, né? Estou aprendendo muito com a conversa aqui de vocês, mas eu acredito que o documentário ele tem um alcance maior, né? E me pareceu que ele é muito voltado para quem já conhece de tudo. Então, como ele muito bem colocou aqui, ele explicou o que é a lei, né? E eu senti que no documentário faltou isso, faltaram os dados de como era a universidade, como ela está, faltou a explicação da lei, de o que são realmente as ações afirmativas, né? Então, pensando no documentário, quando você o assiste, é muito interessante, é muito bacana, mas eu acredito que aquele que não conhece do que vocês estão falando
não consegue entender exatamente. Então, é uma pergunta aí para você se é proposital isso ou não. Se você não sentiu que aquele começo, quando o Danilo explica a questão das cotas, que começou lá em São Carlos antes, você acha que aquilo não basta como explicação? Porque, assim, nos meus documentários, eu acho que a gente tem que mostrar e não contar, e que você tem que criar um clima envolvente. Então, a gente não fala exatamente das porcentagens, até tinha isso, mas eu acho que também tem uma questão, como não ser chato o documentário e ser envolvente, né? Então, é uma questão. Eu acho que a gente fala mais das cotas com os depoimentos dos estudantes em 2007 e como eles estão hoje, né? Que eu acho que aí mostra o que são as cotas sem entrar nessas estatísticas. Eu tinha até esses depoimentos, mas eu sempre acho que a gente tem que envolver, que a gente tem que se for um documentário explicativo, a gente dispensa logo, sabe? Fica chato. Então, é um documentário, como diz o Walter, divulguem, está na internet. É um documentário que foi feito para envolver e para mobilizar mesmo. Não é um documentário de teoria das cotas mesmo. Isso foi uma escolha mesmo, né? Eu queria lembrar, a Anete acho que também vai lembrar disso, desde São Carlos, porque os alunos que estão, né, que passaram, que entraram na universidade, eles também tiveram uma preparação antes, porque nós fizemos a formação dos professores, dos alunos. Nós entramos no Brasil quase todo, São Paulo inteira, nas secretarias, trabalhando a formação dos professores e dos alunos. Então, quando os alunos chegaram para a universidade, eles também já estavam com autoestima mais elevada. Acho que a Ana Lúcia deve lembrar disso. A gente trabalhamos muitas periferias, e muito mesmo. O nosso trabalho foi muito intenso. Nós fomos as primeiras turmas formadas pela Universidade de São Carlos, com a Petronila e o Walter, para a gente dar formação, né? Nós trabalhamos na Secretaria da Educação de São Paulo, toda a rede municipal e estadual. Então, esta formação é interessante porque muitos dos alunos talvez não estivessem nem na universidade, porque a autoestima lá embaixo, né? Eles sempre achando que eles não eram capazes. Então, nós trabalhamos a formação dos professores e dos alunos, desde a educação infantil, né? A gente vem trabalhando essa formação. A Lei 10.639, ela é uma das preparações fundamentais para que os alunos chegassem à universidade, né? Que isso é interessante. Eu fiquei super em dúvida se eu falava ou não, mas para eu não, para eu não explodir, eu vou falar. Não, eu queria contar duas coisas. Primeiro, a gente começou em 1997. Então, a aliança possível era com quem tinha sobrenome de consoante. Mas por que era? Porque o Holocausto é uma ferida também nos judeus, porque eles também não são brancos, entre aspas. Então, quer dizer, essa marca, quando a gente cresce com a temática da raça, como uma ferida que você vai tentando equacionar. Quando a gente consegue aliança com os negros, é um jeito também de curar uma ferida, porque nós também fomos racializados, mas a gente ganha porque a maneira pela qual a racialização negra se dá é completamente diferente da racialização judaica, porque eles são brancos e são europeus, e essa história é muito mais contada. É uma necropolítica, mas teve uma necropolítica anterior, que é a própria escravidão, que está no bem. Então, essa aliança meio branca entre judeus e negros é uma aliança que, em 97, era possível, porque a Petro ficava numa sala completamente apartada,
tinha eu e o Walter, era nós ali tentando compor alguma sobrevivência para nós também, né? Porque o processo de racialização ele se dá de várias formas. E o que eu falei ali é que o processo de racialização dos negros é muito diferente, porque é isso, os negros criam uma das coisas mais avançadas do pensamento, que é assim, onde tiver um negro, tem um mundo negro. Quer dizer, essa inflexão, né, de que o Atlântico Negro, né, é o mundo todo. E os judeus fazem essa coisa de criar um Estado de Israel, que é isso que é hoje um Estado militarizado. Então, eu queria um pouco falar isso. O que é mais surpreendente, eu fiz Ciências Sociais na USP. Olha só que incrível. A gente falava em luta de classe porque a chave marxista ela é uma chave que é uma epistemologia que compõe o pensamento europeu e das ciências humanas, enfim. Né? Então, é um pensamento muito presente. A gente é formado nessa estrutura. Então, imagina o que significa você também quebrar sua própria estrutura de epistemológica. Mas o mais impressionante é que se falava em luta de classe, mas não tinha um mísero trabalhador na sala de aula, além de ser tudo branco, né? Hoje, se você fala em diferença, a diferença, como você disse, está ali escancarada na sua sala de aula e ela vai cobrar. E se você errar, e eu erro demais os artigos, a coisa vem que vem, né? Porque é toda uma outra linguagem. Ou você extrai de si próprio uma transformação, e é isso que os professores relutam, né? Porque é uma transformação quase da maneira como você estruturou seu pensamento. Não é qualquer coisa. Então, eu acho que tem assim, uma revolução em curso, e eu acho também que a extrema-direita é uma resposta também ao nosso avanço. Quer dizer, nós estamos em meio a uma luta que ela está cada vez mais acirrada, porque tem a ver também com o avanço das diferenças. Última coisa, eu não contei os 4 minutos. Queria falar da Miriam. Quem não conhece a Miriam tem que conhecer. Primeiro, eu fico muito emocionada. A Miriam é uma documentarista da diferença. Os vídeos da Miriam totalmente dirigidos a isso. Ela trabalhou com um documentário de uma criança institucionalizada. Ela trabalhou com um documentário premiado que é Unhas Negras. Gravata. Quer dizer, é alguém. O Zé Agripino. A Noemi voltou. A Noemi faz parte do grupo também. Então, quer dizer, a Miriam não é uma pessoa que a gente ligou assim, Miriam, você é uma pessoa implicada. E, além de vir de uma tradição muito pesada da própria mãe dela, uma grande lacaniana, o pai dela, um tradutor do russo. Quer dizer, então, a Miriam, para ficar para o YouTube, é alguém muito importante na luta pela diferença que nenhum pensamento pode abrir mão. Né? Só queria fazer isso, por isso que eu ligo para ela. Obrigada, minha mãe não era lacaniana, não. Viu? A Regina, não é? Não, ela estudou lá antes de todo mundo, mas não era lacaniana. Eu não posso negar que eu sou uma psicanalista que faz cinema, né? Eu nunca consegui muito me pôr como... Embora meus filmes circulem, foram premiados aqui na Europa, enfim, eu sou fundamentalmente saio para o mundo trabalhando, sim, com a questão da... Essa história da Janaína chama Procura-se Janaína, esse documentário. A gente foi atrás de uma criança que, nos anos 70, 80, um bebê que foi abandonado na FEBEM, antigamente era no Pacaembu, não é mais,
e que tinha chamado a atenção dessas psicólogas que depois vieram trabalhar comigo no filme, porque não olhava, não comia, não aguentava carinho. E a gente não sabia o destino dela e resolveu ir atrás, um trabalho de pesquisa mesmo, né? E fomos, o documentário é essa pesquisa, é o registro dessa pesquisa. Era uma mulher negra, uma menina negra, abandonada, e que não, assim, quando a gente foi encontrar ela, é terrível essa história, a gente foi encontrar ela no manicômio em Sorocaba. Ela tem um percurso super triste de ser jogada de instituição para instituição, até que, imagina, aos 7 anos ela vai para um manicômio, que é terrível, né? E quando a gente foi, isso era 2008, não sei, é de 2000, não sei, por aí, esse filme foi depois do Zé Agripino. Zé Agripino é um escritor marginal, maluco, que o Caetano adora, que, enfim. Aí eu queria continuar com a questão, e que foi classificado de louco, que morava em Imbu, enfim, é um curta-metragem que a Noemi participou também da filmagem. E a gente foi atrás e encontrou a Janaína, né? E aí é pré a lei antimanicomial, então estava no manicômio, mas estava no momento de passagem. O filme é o registro de alguém que foi absolutamente vítima, né, desse mundo institucionalizado, cruel, que vai fazendo das pessoas objetos jogados para lá e para cá, né? Então, é isso. Eu tenho um encantamento com o humano, acho que é por isso que eu sou psicanalista e por isso que eu faço documentários. E essa força de vida, que eu acho que é o que acontece nessa luta antirracista, e essa força de vida, a Janaína foi difícil, porque ela não estava bem quando a gente encontrou ela. Ela estava demenciada, acho que ela tinha uma questão neurológica, talvez, não sei. Não dá para a gente saber o que foram as instituições e o que era. Enfim, mas é isso, esse interesse pelo que eu tenho, por como as pessoas, em condições as mais atrozes de vida, encontram formas de se singularizar. Quando a gente chegou para nosso primeiro encontro com a Janaína, ela estava pintando a unha, e aquilo era uma alegria para ela, estar pintando a unha. Então, é com isso que eu trabalho sempre, né? E do Gravata Unha Vermelha, eu fui atrás de figuras que foram fiéis ao seu desejo. Então, a Laerte, entrevistei a Rogéria, entrevistei um Zicroquete, que foi um grupo de teatro em que os homens apareciam vestidos de mulher. O filme é isso, entrevistei em Mato Grosso, enfim, é sempre formas de fidelidade ao desejo e à vida, é isso. Bom, estamos nos caminhando para a volta de fechar essa roda de outras rodas que se abrirão, né? Antes de passar aqui a última pergunta e considerações, agradecer a presença de cada uma de vocês aqui. Como a Ana Lúcia mencionou, essa atividade ela compõe uma ação institucional do SESC chamada do 13 ao 20, Reexistência do Povo Negro. É uma ação que já tem 4 anos na instituição. É uma forma de alargar e tensionar essa discussão dentro da instituição, porque muitas vezes, ainda hoje, a população preta é lembrada somente no mês de novembro, né? Então, como a gente tensionar institucionalmente todas as unidades do Estado de São Paulo durante 7 meses, né? Isso ser o compromisso assim de trazer essa discussão de diferentes formas, né? Não quer dizer que os outros 5 meses a questão da negritude não se faça presente, né? Mas institucionalmente com uma intenção de maio a novembro. Então, acompanhe a programação aí em nossas redes. E compartilhando uma curiosidade que a gente acabou descobrindo hoje no camarim, né? Ontem, dia 29 de agosto, foi a data, né, de revisão da política de ações afirmativas. Está tramitando no Senado, né, mas essa coincidência ou não, né, de ontem ter sido a data e hoje a gente está aqui trazendo essa discussão.
Para passar para as considerações, tem a pergunta do milhão, né? Que é para deixar gostoso a coisa, né? Entre tantas comemorações, nesse ano a gente também tem a celebração do bicentenário do Brasil. E aí queria deixar a pergunta para as colegas e para o colega, né? O que os negros têm a comemorar no bicentenário do Brasil? Quantos minutos, Fabiano? Coração no formal, né? Bom, acho que são 2 minutos, né? Pensando aqui igualitariamente. 30 segundos para cada ponto. Primeiro, dizer da minha honra de ter sido convidada para compor, né, esse documentário, que, como a gente está dizendo aqui, ele inaugura, né, esse mais 10, 20 anos de cota, até a gente não precisar falar mais de cotas, né? De ações afirmativas na forma de cotas, porque eu também não gosto de falar de racismo o tempo todo, mas enquanto houver essa necessidade, a gente vai falar, mas também, gente, fazendo festa, né? E eu queria só dizer que talvez nessa vinda do coração, né, de Dom Pedro para cá, nesses 200 anos, a gente comemore o fato do Estado ter assumido a reparação, não é? Quando a gente está falando em educação, aí, sem falar de siglas, né, etc. Quando a gente está falando de ações afirmativas, nós estamos falando da reparação do Estado que um dia disse, dentro de sua Constituição, é proibido a pessoas indígenas e pessoas negras, ainda que libertas, frequentar a escola pública. Está dada a não largada para esse grupo. Enquanto um grupo pôde ir acessar a educação pública, um outro grupo não pôde. Mas nós comemoramos, eu acho que nesses 200 anos, por exemplo, eu não digo somente a luta, mas a lida do povo negro por pensar a educação não como a grande saída, mas uma das nossas saídas e uma saída gestada também pelo próprio povo negro. Então, nós temos, né, ainda uma história longa para conhecer. E dentro dessa história da educação no Brasil, nós temos várias iniciativas, entre elas a iniciativa do professor Pretestato dos Passos e Silva. Gente, nós tivemos, no século XIX, né, essa escola exclusiva para crianças negras. Por quê? Porque o Estado não queria. Então, acho que de lá para cá a gente comemora, né, o Estado dizendo: nós devemos essa reparação e nós estamos gestando essa forma de reparação. E eu creio que nós só podemos, agora, nesse momento, falar ainda das lacunas, falar da caminhada que nós temos, porque essa luta não começa com vamos dizer assim, o sancionamento da 12.711, que fala das ações afirmativas, mas essa luta começa da travessia do Atlântico para cá, né? Ela começa nas tecnologias todas de Quilombo dos Palmares, da imprensa negra, de todo o processo abolicionista, da Frente Negra Brasileira, e hoje, sem dúvida alguma, ela continua. Aí o Brasil todo diz: que Brasil a gente quer depois desses 200 anos? Tem uma combinação bacana aqui atrás. A semiótica que o diga. Da hora. Não, legal. Acho que a independência é um coração gelado no formol, porque é uma independência de proprietários, é uma independência que não toca na questão da escravidão, é uma escravidão que acaba sem reparação,
É uma república que se funda por um golpe e cria, né, uma ideia de democracia para poucos, né, e uma democracia que nunca chegou na periferia. A gente chegou até aqui, por um lado, acompanhado por esse coração gelado e ausente. Ao mesmo tempo, a gente só chegou aqui por conta da nossa luta, né? Porque o projeto era para nos exterminar. A Guerra do Paraguai era para nos exterminar. Os projetos de embranquecimento visavam nos exterminar, né? Então, e o tiro saiu pela culatra, né? O Monteiro Lobato tinha razão, né? O negro vingou o branco da pior forma, porque a gente olha para o lado e a gente vê que o projeto fracassou. Só que, ainda que tenha fracassado do ponto de vista civilizacional, né, já que a Lélia Gonzalez chama a atenção que o Brasil, até o branco, ele é muito mais negro do que ele gostaria. O Brasil é muito mais negro do que a gente assume ser. Mas ainda assim a gente... E essa era uma questão, né, há 20 anos atrás, e ainda é uma questão hoje, assim. As pessoas que a gente vê no ônibus não são as mesmas que a gente vê na... Como é o nome do bairro? Em Higienópolis. Aliás, Higienópolis, né? Higiene era o eufemismo para eugenia, né? Que expulsa uma população e funda um bairro sem preto e que as pessoas podem pagar caro para morar porque aqui está limpinho, né? Então a gente tem, não é só um bairro, né? A gente tem um sistema de saúde pública formado a partir da eugenia, um sistema de segurança pública formado a partir da eugenia, um sistema de educação formado a partir da eugenia. Então o projeto era para nos exterminar, mas não deu certo, e não deu certo por conta da nossa luta. E a nossa luta produziu Palmares, mas produziu quilombos pelo Brasil inteiro. A nossa luta produziu, preservou, ressignificou formas de lidar com o sagrado, formas de lidar com o corpo, formas de produzir conhecimento, formas de resistência, mas também de reexistência, né? A nossa luta produziu epistemes, apontou para projetos educacionais, né? Se a gente estuda a Frente Negra Brasileira, tem propostas para educação, por exemplo. Se a gente estuda as atas do MNU, tem proposta para educação. E, ao mesmo tempo, né, a nossa luta provoca o Brasil a repensar os seus mitos, né, os seus recalques. Porque a ideia, essa ideia do brasileiro cordial ela é bastante recalcada, né, no sentido do funk, mas também no sentido psicanalítico, né, de um recalque que joga para debaixo do tapete o seu lixo, a sua imundície. A sua imundície são as piores violências escravistas que forjaram esse país. Então, a nossa luta desvela isso e oportuniza que a gente olhe para isso e reelabore, né? Só que pensar o fim da escravidão sem reparação é pensar também um país que não elaborou a sua violência, que não elaborou as suas taras, que não elaborou a sua perversidade, que mantém essa perversidade, né? Talvez, eu tenho defendido isso, falar em fascismo é pouco para explicar o momento atual. Talvez a gente é um eurocentrismo falar em fascismo, porque talvez a nossa situação é muito pior que fascismo e anterior ao fascismo, que é o colonialismo. E talvez isso explique a tamanha barbárie do momento atual, né? Então eu acho que a gente vive um momento que começou lá do outro lado, com a rainha Nzinga combatendo a corte portuguesa, mas que atravessa o Atlântico e chega até aqui, mas um momento também de muitas insurgências, de muita conquista, inclusive. A gente está aqui agora, né? Quando você fala, isso aqui está acontecendo em todos os SESCs. Isso só é possível porque teve uma luta de 500 anos, mas uma luta que chega no século XXI, rasgando horizontes. Assim, o Brasil de hoje não é o Brasil de 30 anos atrás, graças à nossa luta, né? E sob diversos aspectos. Então, o que eu diria é que, por um lado, nossos motivos para lutar ainda são os mesmos, os corações gelados ainda trazem seus fantasmas, mas, por outro lado, a nossa luta provocou rupturas, tem provocado rupturas incontornáveis, assim, né? E ainda que haja muito para lutar, nada mais é como antes, assim, porque as rupturas que foram... Ainda que haja um ressentimento, né? Eu acho que a nova direita se explica muito por esse ressentimento branco mesmo, esse ressentimento hétero, esse ressentimento conservador com as nossas conquistas,
Mas ainda que haja esse ressentimento, nada mais será como antes, né? A gente provocou rupturas incontornáveis nos mitos de identidade nacional, mas também nas relações de poder, de alguma forma. E a gente precisa comemorar isso como conquista. A gente precisa falar disso também. Eu lembro de um intelectual que foi muito importante na minha formação. Não sei se você conheceu o Keto Riabe, da Posse Raúça. O Keto dizia, né, que a gente pode chegar na luta pela dor ou pelo amor. E ele fala, infelizmente eu cheguei pela dor, mas eu luto por um mundo em que as pessoas conheçam a identidade, tenham contato com esse debate pelo amor, né? E aí ele apostava na Lei 10.639 como espaço do amor, o hip hop como esse espaço do amor. Eu acho que a gente vive um momento também em que vários outros espaços têm permitido que a identidade, que a diferença, para lembrar do texto da Nete, né? A diferença é mais interessante que a identidade, inclusive, que a diferença chegue por outras vias que não só essa da violência, né? Que chegue como possibilidade de reconstrução, de reconfiguração. E esse momento ele é possível mediante a luta, e as ações afirmativas são parte fundamental dessa luta, né? Então que a gente também consiga fazer festa e comemorar as conquistas. E elas são muitas, e elas estão aqui nesse momento, né? Mas ainda há muito para conseguir, e aquilo que a gente tem que conseguir não se resolve tirando, para falar da questão da semiótica, né? Tirando esse ou aquele nome. São transformações muito mais profundas que não pode se perder de vista, porque senão a gente acha que só tirar um nome, mas antes do nome, os problemas já existiam, as resistências já existiam, a cegueira para o racismo já existia, e ela não vai acabar só porque substituiu um nome, né? Então, ainda que tenhamos conquistado muito, a gente ainda precisa avançar, porque do outro lado da ponte, na rua, né, não, até Jack tem que passar um pano. Bom, só para finalizar, dizer concordo que a gente tem que comemorar as conquistas sem deixar de falar do que foi recalcado. Eu aprendi com a Petronilha, com quem aprendi muito, de como o recalcado nosso é o afro, né? E enquanto a gente não... O que eu tenho aprendido aí com nossa história aqui no Brasil, é que o recalcado leva à repetição, né? O que a gente está vivendo hoje tem a ver com a não punição dos torturadores, né? A não punição dos torturadores faz com que hoje a gente tenha nos governando um presidente que defende a tortura, né? Ou seja, enquanto isso não emergir, a gente vai ficar repetindo, né? Assim, como enquanto a gente dá a importância de tudo isso que está sendo dito aqui, que a gente tem que resgatar e vem resgatando, né, a cultura afro, a história racializada mesmo do povo negro, como uma forma de transformação, né, disso que é tão opressivo. E é isso, minha admiração, minha cumplicidade. E é isso. Só queria mandar um beijinho para minha família, que está aqui, neta, sobrinho, irmã, marido, e para a família estendida, né, gente? Eu acho que é isso, quando o Davidson diz, o bebê do Davidson foi no banheiro. O filho do Davidson atravessou aqui esse palco, veio pegar um celular, né? Eu disse para o Davidson, isso seria impensável, né? Para nós, né? Você vê como as crianças já estão num outro momento, né? Mas mandar um abraço grande, né? Para a família estendida, porque a gente aprende, né? Também que a nossa família não é somente a família de sangue, mas são as pessoas que estão aqui ao nosso lado, comungando com a gente esses afetos todos. Então, mais uma vez, quero agradecer à unidade e ao Sesc Pinheiros por acolher esse e tantos outros projetos, tantas outras ações, tantos outros diálogos e trocas, né? Que a gente siga ocupando e tensionando, né? Falar de negritude, falar da pessoa trans, travesti, falar da pessoa com deficiência,
não gera tensionamento, né? É a presença que vai denunciar o quanto os diferentes espaços estão preparados ou não, ou abertos para o diálogo, para se preparar para acolher essa diversidade. Então, cada vez mais esperamos encontrar vocês em nossas programações, nessa e em tantas outras unidades, e que a gente possa seguir afirmando vidas, né? Vou pedir a licença da poética do filme, né? Que a gente possa seguir afirmando vidas. Boa noite. Só esqueci de agradecer a pessoa que provocadora, sem ela talvez esse encontro de hoje não tivesse acontecido. Foi minha professora lá na UFSCar. Como ela deu a data de quando ela começou, eu cheguei bem depois, então não pega mal eu falar o ano, assim, né? Mas tem um bocadinho de ano aí, uns 20 anos. Então também agradecer o quanto a Anete foi responsável por essa virada de chave de quem é o Fabiano Maranhão, né? Eu venho de uma cidade pequena no interior de São Paulo, de uma cidade com 40 mil habitantes, onde vivi experiências no campo da família, onde socialmente sempre foi diminuída, né? E para eu poder ser aceito nessa sociedade, sobretudo na cidade grande, muitas vezes tinha que esconder o lado negro da família, né? E o lado negro, estou dizendo o lado bom, não é o lado negro como socialmente se diz. E a universidade foi essa grande responsável por virada de chave. Eu lembro quando, no primeiro ano, tem uma disciplina que chamava Comunicação, Expressão, e ela é obrigatória para toda a universidade, né? E a professora, uma professora branca, convidou o Walter Silvério para comentar um filme do Spike Lee chamado A Hora do Show. Eu vim transferido da Unesp de Prudente para São Carlos, fiz essa disciplina com o pessoal da Engenharia de Materiais. Na sala era a única pessoa negra, né? Na educação física tinha eu e mais uma colega, né? Na engenharia de materiais não tinha nenhuma pessoa, nenhum estudante negro naquele ano. E o filme passando, Spike Lee é um ativista negro norte-americano, vale muito a pena acompanhar suas produções. E eu dando risada também com o filme, sem entender o que estava acontecendo. Quando entendi, e aí me sentindo nu na frente daquelas pessoas, e todo mundo olhava para a tela e olhava para mim e dava risada. O Walter explicando sobre os processos de racialização nos Estados Unidos e no Brasil, e quando abre para a pergunta, a sala toda se vira como se somente eu pudesse ter dúvida, né? Eu quieto estava, quieto fiquei, mas assim que ele saiu da sala, eu corri atrás dele e queria saber onde que estava essa história que ele contou, que nunca ninguém tinha me apresentado, né? E ele me convidou para participar de uma reunião do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da Federal de São Carlos, núcleo que eu sou vinculado ainda hoje, e a Anete tem também a sua parcela de responsabilidade aí nesse processo de reconexão e de valorização dessa identidade que a gente sabe que é muito cara e, infelizmente, ainda não está sendo servida em todos os espaços. Estive esse ano na Federal de São Carlos, né, até retribuindo aos nossos, né, e com a política de ação afirmativa, esse retrato ele é muito diferente de quando eu estudei há 20 anos atrás, mas quando eu fiz a pergunta, quem ali tinha vivido uma experiência positiva sobre a cultura negra na escola? Eram estudantes de 17, 18 anos. A lei de 2003 ela tem mais do que isso. E uma turma com 40 pessoas, ninguém levantou a mão. Então a gente tem muito que caminhar, que a gente possa pegar tudo que foi discutido aqui como alimento, como que a gente pode traduzir de diferentes maneiras para as pessoas que nos cercam, né? Fazer esse vídeo circular e a gente investir, né? Tempo, paciência, como podemos traduzir isso de diferentes maneiras para as diferentes pessoas que nos cercam. Então, muito obrigado e uma boa noite.